mais de 12.700.000 brasileiros estão ainda sem trabalho. E sabia que é a falta de experiência que faz com que o desemprego seja ainda maior entre a nossa juventude brasileira? No currículo, uma breve experiência como recepcionista. Na hora de conseguir emprego, uma grande dificuldade. Tá exigente, cada dia mais exigente, e às vezes eles pedem curso superior para quem acabou de terminar o ensino médio. Stephanie tem 18 anos. Disputa vagas com pessoas mais velhas que buscam recolocação e, por isso, tem mais experiência. Empresas preferem pessoas com experiência, porque já que é uma aposta, você prefere apostar em quem tem experiência. O número de vagas que requerem experiência cresceu quase 10% no país nos últimos 12 meses. Passou de 372 mil para 409 mil. Débora está desempregada há mais de um ano e nem a experiência tem ajudado na recolocação. Uns 2, 3 anos de experiência na área de recepção. Isso não tem sido suficiente? Tá difícil, viu? E é porque as vagas estão bastante bem concorridas. E ela tem razão. A taxa de desemprego chegou a 12,2% no trimestre entre novembro e janeiro. Ou seja, 12.700.000 pessoas estão desocupadas. E a recuperação do emprego pode demorar. As empresas, quando elas se acostumam a trabalhar com menos pessoas, elas não tendem a recrutar o mesmo número de pessoas de volta. Jonas já tem o que comemorar. Depois de 2 anos, conseguiu um emprego de carregador. Vai dar tudo certo, vou trabalhar certinho, crescer na empresa, entendeu? E agora nós já estamos aqui no estúdio do Santa Catarina no Ar com Janine Alves. Bom dia. Bom dia, Zanotto. Então, duas situações. A gente viu a pesquisa da FEComércio mostrando a abertura de novos estabelecimentos, mas também, ao mesmo tempo, isso que a própria Fiesc tem insistido nos últimos anos, a necessidade do profissional se qualificar para estar pronto para entrar no mercado de trabalho, né? Exatamente. E são entre as pessoas que não têm, ou têm um nível, enfim, ensino médio ou não, o ensino médio não completo, que tem a maior taxa de desemprego no país hoje. E principalmente, aí a gente chega em torno de 12%, 13%, né, de pessoas desempregadas sem o ensino médio, dentro do contexto geral. Só que o grande gargalo ainda continua sendo os jovens, entre 14 e 17 anos, que aí essa taxa sobe para 30%. E o detalhe, acima de 60 anos, a taxa cai para 1,3%, o que, a grosso modo, o mercado está procurando pessoas com experiência, maior resiliência, que é aquela capacidade de superação que muitas vezes o jovem ainda não apresenta. E na disputa pelo mercado, óbvio que a qualificação é fundamental. Prova dos dados, prova clara dos dados. Você quer uma boa colocação? Estude, não pare de estudar, faça sempre além do necessário. Eu fiz uma entrevista na última semana, onde a pessoa era uma vendedora que ao longo da carreira acabou comprando a loja onde trabalhava. E ela deu uma dica que eu acho de extrema importância. Sempre faça além do que é pedido. Sempre mostre além, ou seja, se pede uma qualificação, vá além, estude um pouco mais. Se no teu trabalho eles pedem que tu faça determinada tarefa de um jeito, faça daquele jeito, mas ainda busque melhorar e apresentar um resultado melhor. E isso acaba motivando a própria carreira e tu acaba encontrando, encontrando uma melhor situação no mercado. Tanto para aquele que quer se posicionar, por exemplo, entre os jovens, né? Sempre o primeiro emprego é mais difícil. Mas existe o estágio, existem as vagas de trainee para quem está na universidade, e é esse o caminho. E quem vai conseguir a vaga? Aquele que estiver melhor qualificado, aquele que tiver as melhores notas. Por isso é muito importante investir, porque é o único caminho de a gente seguir de uma maneira sólida para uma boa carreira profissional, é a dedicação. A gente sabe que muitas pessoas gostariam de estar no teu lugar, gostariam de estar no meu, mas por que a gente está aqui? Porque a gente tem uma dedicação. É muito esforço, é muito suor mesmo, né? Não é só o dia a dia se posicionar em determinada função. Existe todo um trabalho feito por trás e que é fundamental. Quer uma boa colocação no mercado de trabalho, qualificação é o caminho. E a gente tem aí os cursos que a Fiesc oferece através do SESI, do Senai, IFSC, a própria Universidade Federal de Santa Catarina. Existe opção, né, de cursos gratuitos e vai depender do esforço individual
do aluno que ainda está estudando, né, principalmente dessa pessoa que busca o primeiro trabalho, mas também da família incentivar esse aluno a continuar estudando. Aí está o ponto, Jamile, o papel do pai, do responsável da família, que começa desde pequeno para que a criança tenha motivação, tenha interesse pela escola, pela educação, né? Porque muitas vezes, alguns anos de estudo, praticamente sempre, né, vai fazer toda a diferença a partir dali. E exatamente, né, nesse período onde a família, principalmente de baixa renda, já começa a cobrar que aquele filho passe a trabalhar. É exatamente o momento que ele deveria estar estudando. E aí aí você realmente cria um funil, né? Existe aquele que vai adiante, ele vai trabalhar e vai estudar e se empenhar, né? E vai seguir uma carreira profissional, mas nem todo mundo vai ter esse estímulo adicional para seguir uma carreira mais sólida e vai acabar ficando no caminho, principalmente deixando os estudos de lado. E na questão do empreendedor, a gente viu que essa confiança no mercado agora 2018, já que vem já desse finalzinho de 2017, o reflete justamente nessa abertura de novos estabelecimentos no comércio aqui em Santa Catarina, né? O empreendedorismo é fantástico, porque a gente está aprendendo a ser empreendedor. Durante muito tempo, a educação no Brasil, ela criou funcionários públicos e funcionários de empresas privadas. Sem muita autonomia, era um empregado. Agora não. A educação está trabalhando no sentido de criar empreendedores, porque a inovação é fundamental. E a gente vê, o ecossistema de inovação de Santa Catarina cresceu por causa desse fator básico, através do estímulo ao estudante para que ele fosse um empreendedor, para que ele tivesse iniciativa e criasse novas soluções para o mercado. E o sucesso está dado, né? Quantos empregos? A indústria de tecnologia passou todo o período de crise gerando emprego, né? E o detalhe, pedindo que as pessoas se qualifiquem no setor. Empresários de empresas de tecnologia aqui de Santa Catarina investiram em cursos de formação para pessoas para depois poder contratar. Porque ele sabe que o resultado vai vir com um profissional bem capacitado, é óbvio, né? Qualificação é fundamental. Qualquer dúvida em relação ao mercado de trabalho, tanto para quem está desempregado, ou para quem está iniciando, ou para quem já está no mercado de trabalho, qualificação profissional. Estudar é sempre o caminho. Aprender é sempre o caminho. Que assim seja. Janine Alves, muito obrigado pela sua participação de sempre. Também. Uma boa quinta-feira para você. Uma boa quinta-feira para a gente.